Quantos cancelamentos você já viu por retratar personagens e situações de forma incorreta? Provavelmente muitos, né? A tentativa de cancelamento hoje é normal e você, como autor, está sujeito a isso nas suas obras. Uma forma de prever isso é utilizar o leitor sensível para tentar representar minorias da melhor forma possível na sua história. Fica aqui no vídeo e eu te conto como trabalhar com o leitor sensível e como ele pode te ajudar na edição da sua obra. Vamos lá! Que tal se autopublicar de maneira impressa? Para isso, você precisa diagramar o seu livro. O problema é que você quer ter uma diagramação profissional, não uma qualquer, certo? E se você pudesse aprender a usar um programa profissional de diagramação e ter o seu livro dos sonhos feito por você, e ainda adquirir uma habilidade que poderá ser usada não só no livro atual, mas nos próximos também? É isso que eu quero te ensinar no curso prático de diagramação de livros. Vou te mostrar o passo a passo para criar o seu projeto gráfico no InDesign e diagramar o seu livro botão a botão. Aí é só você assistir e replicar. E ainda recebe o projeto de InDesign feito no curso para você já ter um ponto de partida para fazer o seu livro. Acesse o link na descrição do vídeo e se autopublique de forma impressa e ganhe uma nova habilidade para ser usada em todos os seus próximos livros. E aí, Teller, Mauro Plachino aqui, tudo bem? Um leitor sensível é um tipo de leitor crítico que revisa o seu manuscrito ou parte dele e fornece feedback sobre a representação de personagens e temas de um autor relacionados a uma experiência vivida específica. Por exemplo, se o seu protagonista tem uma deficiência, mas você não, você pode contratar um leitor sensível da comunidade específica para garantir que a representação desse personagem esteja alinhada com a verdadeira experiência da deficiência e não simplesmente com as suas suposições sobre ela. Em outras palavras, leitores sensíveis auxiliam escritores a criar os seus personagens com uma perspectiva mais imersiva. Você estaria procurando a mesma coisa se pedisse ao advogado para verificar a precisão do seu romance policial, por exemplo. Essa pessoa também pode ajudar você a evitar conteúdo inadvertidamente ofensivo que possa marcar estereótipos prejudiciais. Você pode encontrar leitores sensíveis de uma ampla gama de comunidades, incluindo relacionadas à raça, gênero, orientação sexual, capacidade e saúde mental. Há também leitores que oferecem insights sobre experiências traumáticas específicas, como algum tipo de abuso. A maioria desses leitores sensíveis adquirem a sua experiência por meio de uma combinação das suas próprias experiências pessoais e estudos específicos sobre uma cultura ou um tema. Mas há autores que podem achar que esse leitor está censurando a sua obra, sugerindo modificações onde ele não tinha interesse nenhum de mexer. Mas a questão não é essa. Leitores sensíveis dão sugestões para retratar personagens e temas com maior precisão, respeito e nuance. Você é sempre livre para aceitar ou rejeitar o feedback, assim como em um leitor crítico. Mesmo que uma editora pressione você a fazer mudanças com base em uma leitura sensível, isso não é censura, assim como não seria se a sua editora quisesse que você mudasse o final da história ou reestruturasse algum ato da trama. Você pode ouvir críticos de leitura sensível reclamando que esse tipo de edição compromete a autoexpressão autêntica em nome da correção política. Mas aqui está a questão. A autenticidade é o objetivo da leitura sensível. Trata-se de retratar seres humanos e as suas experiências em toda a sua complexidade, o que deve ser sempre o nosso objetivo como ser humano e também como contadores de história. Mas uma coisa que não tem censura nunca é aquela sua inscrição aqui no canal e a sua curtida no vídeo. Assim você consegue acompanhar o nosso conteúdo semanal aqui no YouTube e pode desenvolver a sua escrita e a sua carreira cada vez mais. Muito obrigado pelo teu apoio aqui no YouTube. E contigo inscrito,
Vamos continuar falando sobre o escritor sensível, falando agora sobre a sua importância. E ela passa muito pelo fato de que nenhum autor pode ser de todas as comunidades da sociedade, então nem sempre terão uma experiência verdadeira sobre o que estão escrevendo. E é aí que o leitor sensível pode ajudar. Afinal, ele é membro da comunidade que está sendo retratada na sua história. As pessoas geralmente ouvem falta de diversidade e rapidamente pensam em cultura do cancelamento. Mas, na verdade, um leitor sensível está apenas se certificando de que o livro seja escrita de uma forma razoável do ponto de vista dos membros da comunidade que estão sendo representados. Mas é preciso contratar o leitor sensível em qualquer caso? Bom, os casos mais comuns para se ter o leitor sensível é quando um personagem da história é de uma raça diferente à sua, pertence à comunidade LGBTQIA+, e você não, tem uma deficiência e você não, vivencia desafios da saúde mental e você não, faz parte de uma comunidade étnica que não a sua, ou tem uma história de fundo ou conflito central envolvendo experiências traumáticas com as quais você não está familiarizado. Claro, a imaginação é a melhor parte de escrever ficção, e no fim das contas, o nosso objetivo como autores é imaginar como um personagem único se comportaria sob um conjunto específico de circunstâncias. Então, alguns escritores podem se perguntar por que eles têm que passar essa representação de uma pessoa fictícia para outra pessoa validar. Com a ajuda do leitor sensível, você consegue melhorar a precisão do seu personagem ou do seu tema tratado. Como o leitor sensível viveu uma vida semelhante à que você está inventando, ele pode ajudar você a preencher detalhes que você pode ter perdido na sua pesquisa. Alguns aspectos da sua representação da depressão podem ser irrealistas. Existe alguma tecnologia assistiva que o seu personagem com deficiência visual quase certamente usaria? Um leitor sensível pode te trazer esses detalhes. Ele também vai te ajudar a superar preconceitos inconscientes. O preconceito inconsciente se refere a suposições e estereótipos que se infiltram nas nossas percepções sem que percebamos. Esse conceito é provavelmente uma das maiores razões pelas quais alguns escritores resistem a trabalhar com os leitores sensíveis. Gostamos de acreditar que nunca estereotipamos as pessoas, consciente ou inconscientemente. Também é mais confortável pensar que algo que escrevemos só pode ser prejudicial se tivermos a intenção que seja prejudicial. Mas é fato que todos nós estamos vagando por aí com preconceitos acidentais e inconscientes, cada um de nós, e como autores temos uma plataforma, o que significa que quando as nossas suposições se infiltram na nossa escrita, elas podem se tornar parte do preconceito inconsciente ou consciente de uma outra pessoa, que no caso é o leitor. Assim, leitores sensíveis são realmente bons em apontar essas questões de uma forma útil e profissional, que vão nos ajudar a conhecer melhor como pessoas e auxiliar a não marcar os nossos preconceitos inconscientes em outras pessoas. E além da importância para sua obra, podemos refletir a presença do leitor sensível para a literatura como um todo. Nós sabemos que as vozes majoritárias dominam a literatura, o que significa que quando vemos personagens de minorias em livros, eles são frequentemente escritos através das lentes de autores que existem fora daquela cultura, normalmente homens brancos. Isso levou a inúmeras representações prejudiciais, quer o escritor tenha sido preconceituoso propositalmente ou não. Grupos étnicos minoritários são frequentemente reduzidos a estereótipos ou limitados às mesmas histórias devastadoras. Personagens com deficiência existem apenas para inspiração, doenças mentais são uma piada ou inevitavelmente terminam em alguma tragédia. Quanto mais vemos esses tipos de representações, mais os internalizamos. As histórias contribuem maciçamente para o nosso viés inconsciente, e esse viés não se manifesta apenas nos romances que escrevemos, ele também informa a maneira como a nossa sociedade aborda todas essas questões. Claro que escrever é uma forma de autoexpressão,
mas também é uma responsabilidade que nós temos. Leitores sensíveis nos ajudam a pensar sobre essa responsabilidade de passar algo ao leitor. E claro que, como ninguém gosta que mexam na sua obra de uma forma drástica, existem desafios que devemos superar para aceitar as sugestões de mudanças. E o primeiro deles é o desconforto. É difícil convidar alguém para nos dizer se a nossa representação de um grupo marginalizado é prejudicial ou míope. Pode parecer que você está prestes a ser julgado ou pode se sentir culpado se eles trouxerem à tona uma questão que você acha que deveria ter visto. Primeiro, aceite que será desconfortável e lembre-se de que o desconforto valerá a pena. Saiba que os leitores sensíveis estão lá para ajudar você a ver os seus próprios pontos cegos e não para te envergonhar. Eles são profissionais que sabem que você se importa com respeito e autenticidade, e é por isso que você os contratou, não precisa ter vergonha. Depois, temos as nossas próprias limitações. A maioria dos leitores sensíveis é bem versada em questões que envolvem a representação da sua comunidade. Suas sugestões não são informadas somente por suas experiências pessoais. Eles podem até ter um diploma em uma área específica dos estudos culturais sobre aquele tema. No entanto, uma pessoa não pode falar por uma cultura ou uma demografia inteira. Coisas que parecem problemáticas para elas podem não parecer assim para um outro membro da mesma comunidade, e vice-versa. E é por isso que é importante fazer pesquisas antes de contratar um leitor sensível. Se você tiver orçamento para isso, pode considerar até em trabalhar com mais de um leitor sensível, trabalhando diferentes aspectos do todo que você traz na sua história. E outro fator é o próprio custo. Assim como uma leitura crítica, leitores sensíveis custam dinheiro. Como qualquer outro tipo de editor, eles fornecem um serviço especializado e, claro, demorado. Além disso, o seu trabalho exige que eles gastem tempo com tópicos e estereótipos que são dolorosos ou que podem trazer memórias difíceis. Pode ser um trabalho emocionalmente desgastante. Em outras palavras, são profissionais que você definitivamente precisa pagar. E isso pode limitar o número de leitores que você vai contratar até. Recomendo incluir esses leitores sensíveis no seu orçamento desde o começo da sua escrita. Então, considere cuidadosamente quais aspectos da sua história podem se beneficiar mais de uma leitura sensível e priorize-os. E aí, você já escreveu personagens que fogem das suas características de alguma forma e agora ficou pensando se o representou da forma correta ou verdadeira sem preconceitos? Já tinha pensado em como pode ter usado suposições erradas na história do personagem? Me conta aqui nos comentários como foi esse pensamento depois de ver o vídeo. E caso você tenha trabalhado já com um leitor sensível, me conta como foi a sua experiência com esse profissional. E já que a gente falou sobre representação, temos um vídeo aqui no canal falando sobre o teste de Bechdel e o papel feminino nas histórias. Para acessar é só clicar na miniatura aqui do lado. Uma ótima escrita para ti e revisão também. E até o próximo vídeo. Até mais!